Sou Alison, 27 anos, fisioterapeuta cuja vida se despedaçou em um instante. Meu irmão Garrett e eu éramos inseparáveis até Natasha entrar na vida dele. Nunca imaginei que a noiva dele me deixaria com concussão e machucado em degraus de concreto, ou que meu próprio irmão mandaria uma mensagem de texto: fique longe da gente. A traição foi mais profunda do que minhas feridas físicas. Antes de compartilhar como uma mulher destruiu nossos laços familiares, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo, inscreva-se e junte-se a mim nessa jornada dolorosa que mudou tudo o que eu achava que sabia sobre lealdade familiar. Crescendo em Portland, Garrett e eu desenvolvemos o tipo de relacionamento fraternal que a maioria das pessoas inveja. Com apenas 3 anos de diferença, passamos a infância juntos como uma frente unida. Nossos pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos e Garrett, 13, um período traumático que poderia ter nos separado, mas que, em vez disso, consolidou nosso vínculo. Embora nossos amigos com pais divorciados frequentemente se vissem divididos entre as casas, fizemos um pacto de sempre ficar juntos, criando estabilidade em meio ao caos. Nossa mãe, Lisa, ganhou a guarda primária, mas passávamos os fins de semana com nosso pai, James. Durante aqueles difíceis anos de transição, Garrett se tornou meu protetor. Quando as crianças na escola cochichavam sobre a nossa situação familiar, ele aparecia na porta da minha sala de aula entre os intervalos, me acompanhando até a próxima aula com uma piscadela tranquilizadora que dizia que tudo ficaria bem. Esses pequenos gestos significavam um mundo para mim. Na adolescência, desenvolvemos interesses diferentes. Garrett gravitou em torno de basquete e clubes de negócios, enquanto eu descobri minha paixão por dança e ciências. Apesar dessas diferenças, continuamos sendo confidentes um do outro. Nosso banheiro compartilhado se tornou palco de conversas noturnas sobre dramas escolares, primeiras paixões e medos mais profundos sobre o futuro. Garrett sentava-se na beirada da banheira enquanto eu me empoleirava na tampa fechada do vaso sanitário, conversando até nossa mãe bater na porta e nos mandar dormir. Depois do ensino médio, frequentamos faculdades diferentes, mas trocávamos mensagens de texto diariamente. Garrett cursou finanças na Universidade Estadual de Washington, enquanto eu estudava cinesiologia no Oregon, com planos de me tornar fisioterapeuta. Mesmo com a distância, coordenávamos nossos intervalos para maximizar o tempo em família. No segundo ano, quando minha situação com a colega de quarto implodiu no meio do semestre, Garrett dirigiu 4 horas para me ajudar a mudar meus pertences para um novo apartamento, sem fazer perguntas. Após a formatura, o destino nos trouxe de volta a Portland. Consegui uma vaga no Centro de Reabilitação Northwest, enquanto Garrett conseguiu um cargo de analista em uma empresa financeira no centro da cidade. Morávamos a apenas 15 minutos de distância e estabelecemos nossa tradição sagrada, brunches de domingo no Maple Street Café, onde nos sentávamos na mesa do canto perto da janela e passávamos horas conversando enquanto comíamos panquecas de mirtilo e refil de café sem fim. Esses brunches se tornaram nosso santuário. Quando Garrett passou pelo término devastador com Heather, depois de 3 anos juntos, fui eu quem ouviu processar o luto semana após semana. Ele tinha certeza de que ela era a pessoa certa, chegando a olhar anéis de noivado antes de ela confessar que tinha sentimentos por um colega de trabalho. Durante meses, vi meu irmão se reconstruir, domingo após domingo, de destroçado a inteiro. Da mesma forma, quando meu relacionamento com Kylie ruiu depois de 2 anos, e sua residência médica o levou para Chicago com uma longa distância pode ser bom para nós muito casual, Garrett apareceu no meu apartamento com sorvete e filmes de ação horríveis. Ele me deixou chorar e desabafar, sem nunca dizer eu avisei, apesar de suas reservas iniciais sobre o nível de comprometimento de Kylie. Me prometa uma coisa, disse Garrett durante um brunch particularmente vulnerável, 6 meses após o meu término. Sempre seremos honestos um com o outro, mesmo quando doer. Lembro-me de concordar com firmeza e bater minha caneca de café na dele. Principalmente quando dói. É para isso que servem os irmãos. Essa promessa seria posta à prova mais cedo do que qualquer um de nós imaginava. Na primavera passada, Garrett mencionou que tinha conhecido alguém. Seu tom casual não conseguia esconder a excitação em seus olhos, uma centelha que eu não via desde antes da catástrofe de Heather. O nome dela era Natasha, uma executiva de marketing que ele conhecera em um evento da empresa. O primeiro encontro deles durou de drinks e jantar a um passeio à meia-noite pela orla. No terceiro encontro, eles eram inseparáveis.
Tem algo diferente nela, olhe, ele me disse, usando meu apelido de infância, que normalmente só aparecia quando ele se sentia particularmente afetuoso ou vulnerável. Ela simplesmente me entende, sabe? É como se a gente se conhecesse desde sempre. Fiquei emocionada por ele, mas surpresa com a intensidade depois de apenas 3 meses. Garrett sempre fora cauteloso com o coração desde o caso Ritter. Quando ele mencionou cancelar nosso brunch para conhecer os pais de Natasha, que estavam visitando Seattle, senti uma pontada de desconforto, mas logo ignorei. Novos relacionamentos frequentemente criam esses desequilíbrios temporários, raciocinei. As semanas voaram com as mensagens de Garrett cheias de frases do tipo Natasha e eu. Nossos brunches se tornaram mais esporádicos, com Natasha se juntando a nós ocasionalmente. Durante essas refeições compartilhadas, eu tentava me conectar com ela, com um desejo genuíno de acolher a mulher que fazia meu irmão tão feliz. Então veio a ligação que mudou tudo. Numa noite qualquer de terça-feira, o nome do Garrett apareceu no meu celular. Olhe, você nunca vai acreditar, sua voz transbordava de entusiasmo. Pedi a Natasha em casamento, e ela aceitou. A sala pareceu se inclinar ligeiramente. Nossa, que notícia incrível! Parabéns! Eu nem sabia que você estava pensando em me pedir em casamento, e me esforcei para soar entusiasmada enquanto processava a informação. Quando você sabe, respondeu ele, aparentemente alheio à minha hesitação. 5 meses podem parecer rápido para algumas pessoas, mas temos certeza absoluta. 5 meses? Eles se conheciam há menos tempo do que a maioria das pessoas alugam um carro. Engoli minhas preocupações e prometi ajudar nas comemorações do noivado, enquanto o nó se formava no meu estômago e não se dissipava. O jantar oficial de noivado aconteceu no Riverside Grill, um restaurante sofisticado com vista para o rio Willamette. Nossos pais vieram de avião para a ocasião, acompanhados de um pequeno círculo de amigos. Cheguei cedo para ajudar com os preparativos, determinada a abraçar este novo capítulo na vida de Garrett, apesar das minhas reservas. Quando Natasha entrou na sala de jantar privativa de braço dado com Garrett, entendi parte do seu charme. Ela era deslumbrante, alta e imponente, com cabelos castanhos impecáveis que caíam em ondas suaves sobre os ombros. Seu vestido esmeralda complementava seus olhos castanhos, e o diamante enorme em seu dedo refletia a luz a cada gesto gracioso. Mais impressionante foi como ela organizou o ambiente, lembrando-se de detalhes sobre cada hóspede de conversas anteriores com Garrett. Alison, exclamou ela, abraçando-me com o equilíbrio perfeito entre calor e contenção. A irmã famosa de quem tanto ouvi falar. Garrett diz que você é a melhor fisioterapeuta de Portland. Ele é tendencioso, retribuindo o abraço. Mas é maravilhoso finalmente conhecê-la pessoalmente. Nossa conversa fluiu tranquilamente enquanto ela fazia perguntas ponderadas sobre o meu trabalho e compartilhava anedotas divertidas sobre seus projetos de marketing. No entanto, algo parecia ensaiado em suas interações, como se ela estivesse atuando em vez de se conectar. Descartei esse pensamento como meu próprio instinto protetor em relação a Garrett. O primeiro sinal de alerta surgiu durante o jantar. Quando Garrett começou a contar uma história sobre o desastre que tivemos no acampamento da infância, Natasha colocou a mão no braço dele, interrompendo-o com um gentil, mas firme: querido, você está falando com as mãos de novo. Lembra do que conversamos sobre etiqueta profissional na mesa de jantar? O comentário foi feito com um sorriso, mas Garrett imediatamente ajustou a postura e continuou, mais contido. Meu irmão, que sempre fora expressivamente animado ao contar histórias, agora se sentava com movimentos controlados, ocasionalmente olhando para Natasha como se estivesse verificando sua aprovação. Mais tarde, quando nosso pai perguntou sobre os planos para o casamento, Natasha respondeu antes que Garrett pudesse abrir a boca: estamos pensando em um noivado curto. Não adianta esperar quando você encontrou o par perfeito. Ela apertou a mão de Garrett possessivamente. Além disso, a empresa do Garrett vai passar por uma reestruturação no ano que vem, então queremos estar resolvidos antes de qualquer mudança. Isso era novidade para mim. Garrett não havia mencionado nenhuma incerteza em relação ao emprego durante nossos encontros cada vez mais raros. À medida que a noite avançava, notei como Natasha sutilmente redirecionava as conversas, principalmente quando a atenção se concentrava por muito tempo em Garrett ou em mim. Quando nossa mãe começou a relembrar nossas apresentações teatrais da infância, Natasha gentilmente passou a falar sobre a arquitetura do restaurante, efetivamente cortando a memória familiar compartilhada.
Na manhã seguinte, mandei uma mensagem para o Garret, sugerindo o tradicional brunch pós-celebração. Horas depois, ele respondeu: hoje não posso. A Natasha e eu estamos procurando lugares para ir. Esse padrão continuou nas semanas seguintes. Nossos brunches de domingo eram cancelados ou remarcados repetidamente, muitas vezes de última hora. A Natasha não está se sentindo bem, ou a Natasha me surpreendeu com um brunch no novo restaurante no centro, ou simplesmente aconteceu um imprevisto com o planejamento do casamento. Quando conseguimos nos encontrar, Natasha frequentemente se juntava a nós, transformando nosso santuário de irmãos em um centro de casamentos. Na única vez em que sugeri um café rápido, só nós dois, Garret pareceu desconfortável e disse: Natasha e eu estamos tentando fazer tudo juntos neste momento especial. Durante uma sessão de exercícios com nossa amiga em comum, Tara, mencionei minhas preocupações com cautela. Também notei algumas mudanças, admitiu Tara, abaixando a voz apesar do canto da academia estar vazio. Semana passada, no aniversário do Philip, a Natasha ficou falando por Garret. Quando ele mencionou a viagem da família dela para o chalé, planejada para o verão, ela imediatamente disse que eles não poderiam comparecer com todos os compromissos que têm como casal agora. Tara hesitou antes de continuar. Tem mais uma coisa. Natasha disse a Júlia que você não apoiou o relacionamento deles desde o começo. Ela disse que você fez um comentário sobre ela estar em um relacionamento de recuperação que estava indo rápido demais. O quê? Quase deixei minha garrafa d'água cair. Nunca disse nada parecido com ninguém, muito menos com ela. Tara pareceu desconfortável. Eu já imaginava. Só achei que você deveria saber o que está sendo dito. A situação piorou ainda mais quando cheguei cedo para ajudar Garret a organizar um pequeno jantar em seu apartamento. Ouvi Natasha no quarto, com a voz áspera e desconhecida. Não acredito que você não confirmou a reserva para o jantar. Tenho que cuidar de tudo. Às vezes me pergunto se você está mesmo pronta para o casamento. A resposta de Garret foi apologética e mansa, nada parecida com seu tom confiante de sempre. Quando eles saíram momentos depois, Natasha estava toda sorrisos, elogiando minha roupa, enquanto Garret checava o celular várias vezes antes de falar, como se estivesse revisando mentalmente suas palavras. Outras mudanças também se tornaram aparentes. Garret, que sempre fora espontâneo e sociável, agora precisava ser avisado com antecedência para qualquer encontro. Suas respostas às mensagens do grupo chegavam horas depois, muitas vezes com frases idênticas às de Natasha. Ele parou de frequentar as noites mensais de pôquer do nosso amigo Kevin, explicando que a Natasha acha que devemos priorizar as atividades do casal. Apesar das evidências crescentes, tentei dar o benefício da dúvida a Natasha. Talvez o estresse do planejamento do casamento estivesse provocando comportamentos incomuns. Talvez eu estivesse sendo excessivamente protetora, enxergando problemas onde só havia ajustes normais no relacionamento. Então veio a bomba. Durante um raro almoço rápido perto da minha clínica, Garret anunciou que eles tinham marcado o casamento para daqui a apenas 3 meses. É muito cedo, eu disse. Achei que vocês poderiam esperar pelo menos até o ano que vem. A Natasha encontrou o local perfeito com um cancelamento. Tudo está se encaixando. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Ela é incrível na organização de tudo isso. Respirei fundo. Garret, tem certeza de que essa linha do tempo parece certa para você? Parece que tudo está se movendo em alta velocidade. Sua expressão endureceu ligeiramente. O que você está sugerindo? Nada de ruim, só quero ter certeza de que vocês estão tomando essas decisões juntos, e não se deixando levar. Natasha e eu somos parceiros. Tomamos todas as decisões juntos. Seu tom não deixava espaço para discussão. Ao nos separarmos, tomei uma decisão. Era a hora da conversa franca que vínhamos evitando. Passei dias planejando a conversa, ensaiando palavras que expressassem preocupação sem soar como julgamento. Por fim, mandei uma mensagem para o Garret, pedindo para nos encontrarmos no Riverfront Coffee, um lugar tranquilo onde já tínhamos tido conversas sérias. Ele concordou, sugerindo uma quarta-feira à tarde, quando Natasha tinha um horário marcado no cabeleireiro. O fato de ele ter especificado porque Natasha não estaria lá me pareceu estranho, mas confirmou minhas suspeitas de que o tempo a sós com meu irmão havia se tornado algo a ser programado de acordo com a aprovação da noiva dele.
Cheguei 15 minutos mais cedo, reservei nossa mesa favorita no canto e pedi o de sempre do Garret, um americano com espaço para o creme. Enquanto esperava, o nervosismo crescia no meu peito. Será que eu estava exagerando? Será que eu estava vendo problemas onde não existiam? 20 minutos depois do horário combinado, Garret finalmente entrou correndo, parecendo aflito. Desculpe o atraso, disse ele, sentando-se na cadeira à minha frente. A Natasha precisava que eu deixasse algumas amostras do casamento no escritório da planejadora. Sem problemas. Empurrei o café para ele, ainda quente. Obrigado. Ele tomou um gole e imediatamente olhou o celular, colocando-o virado para cima sobre a mesa. A tela acendia a cada poucos minutos com notificações que atraíam seu olhar para baixo. Está tudo bem? Perguntei. Sim, só estou ocupado. A Natasha está mandando atualizações sobre os convites do casamento. Ele desligou o telefone com visível esforço. Então, como vai? Você disse que queria falar sobre algo importante. Respirei fundo. Queria saber como você está. Na verdade, não temos nos visto muito a sós ultimamente, e notei algumas mudanças. Sua postura imediatamente se enrijeceu. Que tipo de mudanças? Você parece diferente desde que ficou noivo. Menos disponível, mais estressado. Quase não te vejo sem a Natasha. É o que acontece quando você está planejando um casamento e construindo uma vida juntos, respondeu ele, na defensiva. As prioridades mudam. Eu entendo, mas é mais do que estar ocupada. Inclinei-me para frente, mantendo a voz suave. Você fica checando o celular o tempo todo, como se tivesse medo de perder uma mensagem dela. Você cancelou planos com amigos que tinha há anos. Até a maneira como você conta histórias mudou. Isso é ridículo, zombou ele. Mas seus olhos voltaram para o celular. É mesmo? Lembra quando a Natasha corrigiu seu jeito de falar com as mãos no jantar de noivado? Você sempre falou com as mãos. Faz parte de quem você é. Agora você fica parado quando ela está por perto. O maxilar dele se apertou. Ela está me ajudando a ser mais profissional. O que há de errado nisso? Nada, se é isso que você quer. Mas essas mudanças parecem estar acontecendo porque a Natasha quer, não porque você quer. Você não sabe o que eu quero, ele retrucou, mas logo em seguida suavizou a postura. Olha, relacionamentos exigem concessões. Natasha tem padrões elevados. É por isso que ela faz tanto sucesso. Decidi ser mais direto. Garret, algumas das coisas que observei vão além do que se pode fazer com concessões. O jeito como ela fala com você quando acha que ninguém está ouvindo. Como ela te isolou de amigos e familiares. As mentiras que ela contou sobre mim para outras pessoas. Que mentiras! Sua expressão se obscureceu. Contei a ele sobre a conversa com Tara, sobre Natasha alegando que eu havia chamado o relacionamento deles de rebote. Ele ficou em silêncio por um momento. Ela provavelmente entendeu errado alguma coisa que você disse. Eu nunca disse nada parecido com isso para ninguém. O telefone dele vibrou novamente, e ele olhou para ele por reflexo. 3 mensagens de Natasha em rápida sucessão. Ela fica ansiosa quando eu não respondo, explicou ele, digitando uma resposta rápida. Ela teve um relacionamento anterior em que o cara a traiu. Isso deixou alguns problemas de confiança. E isso explica por que você precisa reportar seu paradeiro constantemente, Garret? Isso não é saudável. Questões de confiança precisam ser trabalhadas, não atendidas às custas da sua autonomia. Sua expressão endureceu. Você não entende o nosso relacionamento. Eu entendo que meu irmão, que sempre foi confiante e independente, agora parece precisar de permissão para passar um tempo com a própria irmã. Isso é injusto, disse ele, elevando a voz. Você está pintando a Natasha como uma espécie de monstro controlador por quê? Está com inveja porque eu não estou mais à sua disposição? A acusação me magoou. Não se trata de mim. Trata-se de padrões que estou observando e que me preocupam. A velocidade desse relacionamento, o isolamento de amigos e familiares, as mudanças de personalidade. Chega! Garret se levantou abruptamente, atraindo olhares das mesas próximas.
Achei que você ficaria feliz. No dia seguinte, liguei para minha terapeuta, Diane, para uma sessão de emergência. Durante 2 anos, ela me ajudou a superar as consequências do meu término com Kyle e diversas dinâmicas familiares. Agora, eu precisava desesperadamente da perspectiva dela. Você está se questionando por que Garrett reagiu na defensiva, observou Diane depois que contei o confronto na cafeteria. Isso é natural, mas não significa que suas preocupações sejam inválidas. E se eu estiver com ciúmes? E se eu estiver vendo problemas que não existem porque sinto falta de como as coisas costumavam ser? Diane refletiu sobre isso. É possível que você esteja com alguma dificuldade de adaptação a essa nova dinâmica. No entanto, os comportamentos que você descreveu, o isolamento, as mudanças de personalidade, o monitoramento das comunicações dele, se alinham a padrões de relacionamento potencialmente controladores. Então, o que eu faço? Tentei conversar com ele, mas o tiro saiu pela culatra. Infelizmente, confrontar alguém sobre um relacionamento controlador muitas vezes a leva a um isolamento ainda maior. O parceiro controlador pode usar esse confronto como evidência de que outros estão tentando se intrometer. Ela aconselhou dar espaço ao Garrett, mas deixando claro que eu permanecia disponível. Não desapareça completamente. Isso reforça o isolamento, mas respeite os limites dele por enquanto. Às vezes, as pessoas precisam reconhecer esses padrões por si mesmas. Suas palavras faziam sentido, mas colocá-las em prática foi uma tortura. Uma semana se passou sem contato com Garrett, o maior tempo que passamos sem nos falar desde que ele estudou no exterior na faculdade. Criei e apaguei dezenas de mensagens, sem saber como reparar os danos sem comprometer minhas preocupações. Finalmente, no 8º dia, meu celular tocou com uma mensagem do Garrett. Desculpe pela semana passada. Fiquei pensando no que você disse. Talvez alguns pontos sejam válidos, mas a forma como falei foi dolorosa. Natasha e eu estamos trabalhando para melhorar a comunicação. Gostaria da sua ajuda com as coisas do casamento, se ainda estiver disposta. Sinto sua falta. O alívio tomou conta de mim, seguido rapidamente pela incerteza. A mensagem parecia ser do Garrett, mas havia algo de estranho, a formulação formal, a forma elegante como a questão era apresentada. Ainda assim, era um sinal de paz que eu não conseguia ignorar. Respondi: também sinto sua falta. Desculpe se minha abordagem foi equivocada. Adoraria ajudar com os preparativos do casamento. 2 dias depois, nos encontramos para um breve almoço. A conversa permaneceu superficial, com Garrett evitando qualquer menção à nossa conversa anterior. Ele perguntou se eu poderia ajudar a montar as lembrancinhas do casamento no fim de semana seguinte, e eu concordei, esperando que a atividade pudesse proporcionar uma oportunidade para uma conversa mais significativa. Enquanto dirigia para casa, uma sensação incômoda persistia. Algo no perdão fácil demais de Garrett não me caía bem. Quando uma notificação apareceu no meu telefone de um aplicativo de notícias local, quase a ignorei até que um nome familiar chamou minha atenção: Brandon Winters, preso por violação de uma ordem de restrição. O nome Brandon Winters me fez lembrar de algo. Natasha mencionou um ex chamado Brandon durante o jantar de noivado, descrevendo-o como psicoticamente obcecado por ela após o término. Segundo sua história, ele havia inventado mentiras sobre ela para amigos em comum quando ela terminou o relacionamento. Com uma crescente sensação de desconforto, decidi fazer algo que nunca havia considerado antes: pesquisar a história de Natasha. Mal sabia eu que essa decisão desencadearia eventos que mudariam tudo. O destino tem maneiras estranhas de intervir quando mais precisamos. Na manhã seguinte, depois de ver o alerta de notícias sobre Brandon Winters, parei no Daybreak Café perto do meu apartamento para um café da manhã rápido antes do trabalho. Enquanto esperava meu pedido, notei uma mulher me encarando do outro lado da sala. Ela se aproximou hesitante. Com licença, você é Alison Parker, irmã do Garrett? Surpresa, assenti. Sim. Nós nos conhecemos? Sou Jennifer Walsh. Reconheci você das fotos no Instagram do Garrett. Ela olhou ao redor, nervosa. Eu era colega de quarto da Natasha. Podemos conversar um minuto? Meu coração disparou quando nos acomodamos em uma mesa de canto, com xícaras de café criando uma pequena barreira entre nós. Jennifer torceu um guardanapo nas mãos, visivelmente desconfortável.
Estou pensando se devo entrar em contato com você há semanas, começou ela. Quando vi o anúncio do noivado do Garrett online, fiquei com o estômago embrulhado. A mesma coisa aconteceu com o Brandon. Brandon Winters? Perguntei, a coincidência me dando arrepios. Jennifer arregalou os olhos. Você sabe sobre o Brandon? Só o que a Natasha mencionou. Que ele ficou obsessivo depois do término. Uma risada amarga escapou dela. Essa é a versão dela. A realidade é completamente diferente. Durante a hora seguinte, Jennifer pintou um quadro perturbador da noiva do meu irmão. Segundo ela, Natasha tinha um padrão de perseguir homens bem-sucedidos e bondosos, evoluindo relacionamentos rapidamente e isolando-os sistematicamente de amigos e familiares. Brandon não era um ex-obsessivo, mas sim sua vítima anterior, que acabou descobrindo suas mentiras e a confrontou. Ela cria histórias elaboradas sobre seu passado e empregos que nunca teve, riqueza familiar inexistente, até mesmo falsos sustos com a saúde para ganhar simpatia e controle, explicou Jennifer. Quando Brandon encontrou evidências de fraude de cartão de crédito usando suas informações pessoais, ela inverteu tudo, alegando que ele era abusivo e ameaçador. A ordem de restrição, murmurei, com as peças se encaixando, foi apresentada por ela como medida preventiva quando ele ameaçou ir à polícia sobre a fraude. Ela é mestre em parecer a vítima. Jennifer pegou o celular e me mostrou mensagens de texto de Brandon, de meses atrás, documentando suas preocupações com o comportamento de Natasha. Por que você está me contando isso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Porque o padrão é claro. Primeiro vem o romance relâmpago, depois o noivado rápido, e então o isolamento completo dos sistemas de apoio. A expressão de Jennifer se suavizou com compaixão. Eu vi do que ela é capaz, e não conseguiria viver comigo mesmo se ficasse em silêncio enquanto outra família fosse destruída. Trocamos informações de contato, e Jennifer prometeu me conectar com Brandon assim que ele resolvesse sua situação legal. Enquanto me dirigia para o trabalho, minha mente fervilhava com essa nova informação, simultaneamente validada pelas minhas preocupações e aterrorizada pelo meu irmão. Naquela noite, comecei minha investigação. Jennifer havia fornecido detalhes específicos suficientes para comprovar, empresas onde Natasha alegava ter trabalhado, credenciais que supostamente possuía, um conselho de uma instituição de caridade da qual supostamente participava. Uma a uma, essas alegações foram desvendadas sob escrutínio. A empresa de marketing em Seattle, onde ela alegava ter sido diretora, não tinha registro de seu emprego. O MBA da Northwestern que ela exibia com destaque em seu perfil do LinkedIn não pôde ser verificado pelo diretório de ex-alunos. A casa de infância no bairro nobre de Bellevue pertencia a uma família com sobrenome diferente. O mais perturbador foi o que encontrei em registros públicos. Natasha tinha um histórico de processos judiciais de pequenas causas movidos por antigos proprietários e empresas de cartão de crédito. Havia também um caso sigiloso que, segundo a divisão do tribunal, provavelmente envolvia fraude. Com as mãos trêmulas, compilei tudo em uma pasta no meu laptop, sem saber como proceder. No dia seguinte, entrei em contato com nossos pais, pedindo para nos encontrarmos sem compartilhar detalhes específicos por telefone. Eles chegaram ao meu apartamento naquele fim de semana, com a preocupação evidente em suas expressões enquanto eu expunha o que havia descoberto. Isso é sério, Alison, disse meu pai, sério. Se pelo menos metade disso for verdade, Garrett pode estar fadado a sofrer danos emocionais e financeiros significativos. Minha mãe, sempre a mais cautelosa, pediu moderação. Precisamos de certeza absoluta antes de abordar Garrett. Ele já está na defensiva em relação ao relacionamento. Acusar Natasha sem provas concretas pode sair pela culatra. Concordo, eu disse. É por isso que estou esperando para falar com Brandon diretamente e reunir mais documentação. Mas estou com medo pelo Garrett. O casamento é daqui a apenas 2 meses. Concordamos que eu continuaria coletando informações enquanto meus pais sutilmente tentavam passar mais tempo com Garrett, procurando oportunidades de expressar preocupação sem atacar Natasha diretamente. 3 dias depois, Lucas, amigo de Brandon, entrou em contato comigo, compartilhando documentos judiciais que confirmavam a conta de Jennifer. Natasha havia obtido uma ordem de restrição temporária contra Brandon poucos dias depois que ele descobriu contas de crédito não autorizadas abertas em seu nome. O caso foi arquivado quando ela não compareceu à audiência, mas, a essa altura, ela já havia seguido em frente, provavelmente para encontrar seu próximo alvo.
Lucas também compartilhou capturas de tela de mensagens de texto. Espero não estar interrompendo, disse ela, em tom amigável. Estava fazendo compras aqui perto e pensei em entregar as amostras dos vestidos das madrinhas pessoalmente em vez de enviá-las pelo correio. Relutantemente, convidei-a a entrar, fechando rapidamente meu laptop onde os arquivos de evidências estavam abertos. Ela olhou para o computador antes de me entregar um envelope com amostras de tecido. Estas devem combinar perfeitamente com sua coloração, disse ela, acomodando-se no meu sofá sem ser convidada. Garret mencionou que você tem um gosto excelente. Valorizamos muito sua opinião. A conversa continuou superficialmente agradável enquanto ela discutia os detalhes do casamento, mas a tensão pairava no ar. Finalmente, após quase 20 minutos de conversa fiada, seu comportamento mudou sutilmente. Sabe, Alison, notei uma certa distância entre nós, apesar dos meus esforços para te incluir na nossa felicidade. Sua voz permaneceu suave, mas seu olhar endureceu. Garret ficou muito magoado com sua relutância em aceitar plenamente nosso relacionamento. Só quero felicidade para Garret, respondi cuidadosamente. Você tem? Ela sorriu, a expressão não alcançando seus olhos. Então por que você tem contatado pessoas do meu passado? Por que se encontrou com Jennifer Walsh, uma mentirosa conhecida que foi despejada por me roubar? Meu sangue gelou. Ela estava me monitorando de alguma forma, talvez por meio de conhecidos em comum ou por meio de tags de localização nas redes sociais. A Jennifer se aproximou de mim, na verdade, eu disse, lutando para manter a voz firme. Ela parecia preocupada. Claro que sim. Natasha riu levemente. Jennifer está vingativa contra mim desde que denunciei o roubo. E coitado do Brandon, te contaram sobre o histórico de instabilidade dele? A ordem de restrição não foi minha primeira opção, mas foi necessária para minha segurança. Ela se levantou, andando lentamente pela minha sala, examinando fotos na parede. Família é tão preciosa, não é? Garret fala constantemente sobre o vínculo especial que vocês têm. Ela parou diante de uma foto minha com Garret do Natal passado. Seria devastador perdê-la. A ameaça pairava no ar entre nós. Não sei bem o que você está insinuando, eu disse. Ela se virou, abandonando toda a pretensão de carinho. Pare de revirar o meu passado. Pare de envenenar o Garret com suas preocupações. O casamento vai acontecer, e você pode fazer parte da nossa vida ou não. A escolha é sua. Ela pegou a bolsa e foi em direção à porta. Ainda não mostrei a mensagem da Jennifer para o Garret. Sim, ela, imprudentemente, também entrou em contato com ele. Eu o protegi daquela dor porque eu amo. Mas se isso continuar, não terei escolha. Ao chegar à porta, ela se virou, sua máscara de simpatia firmemente recolocada no lugar. Espero que você ache as cores da amostra adequadas. Queremos muito que você esteja ao nosso lado no nosso dia especial. A porta se fechou atrás dela, deixando-me tremendo com uma mistura de medo e determinação. Sua visita confirmou tudo que Jennifer e Brandon haviam dito e deixou clara a ameaça que Natasha representava, não apenas para o bem-estar de Garret, mas potencialmente para o meu relacionamento com ele para sempre. Com uma determinação renovada, decidi apresentar todas as minhas descobertas a Garret imediatamente, independentemente das consequências. Alguns riscos valem a pena correr para proteger aqueles que amamos. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem para Garret, pedindo para nos encontrarmos no Lincoln Park, nosso refúgio de infância, onde passávamos incontáveis horas subindo em árvores e brincando de faz de conta. Aquele território neutro parecia mais seguro do que qualquer um dos nossos apartamentos, proporcionando privacidade e o conforto de um ambiente familiar. Preciso falar com você sobre algo importante. Podemos nos encontrar no nosso antigo lugar perto do Lago dos Patos no Lincoln Park amanhã às 4, escrevi. A resposta dele veio horas depois, ok. Tudo bem? Respondi simplesmente, só preciso conversar, de irmão para irmã. Sem emergências. Naquela noite, organizei cuidadosamente todas as evidências que havia reunido, cópias impressas de autos, capturas de tela de comunicações, anotações de conversas com Jennifer e Lucas, o amigo de Brandon. Coloquei tudo em uma pasta, incluindo uma carta sincera explicando que minhas preocupações vinham do amor, não de interferência.
No dia seguinte, a ansiedade me revirou o estômago quando cheguei ao parque 30 minutos antes. O sol do fim da tarde lançava longas sombras sobre as trilhas enquanto eu encontrava um banco perto do lago, ensaiando mentalmente os primeiros versos. Como você conta ao seu irmão que a mulher que ele ama está destruindo sistematicamente a vida dele? Perdido em pensamentos, não notei alguém se aproximando até que uma sombra cruzou o caminho. Olhando para cima, expectante, meu coração apertou ao ver Natasha parada ali sozinha, de braços cruzados. Onde está o Garret? Perguntei, imediatamente em guarda. Estou atrasada, respondeu ela friamente. Ele me pediu para ir na frente e te avisar. A mentira era óbvia. O próprio Garret teria me mandado uma mensagem. Eu não acredito em você. Sua fachada simpática se dissolveu instantaneamente. Não importa no que você acredita. Eu sei porque você queria encontrá-lo aqui. Eu vi os arquivos que você anda coletando. Ela se aproximou, a voz sumindo. Você realmente achou que eu não descobriria? A maneira como Garret reage a informações factuais sobre o seu passado é a escolha dele, eu disse, levantando-me para evitar ser fisicamente atropelada. Mas ele merece saber a verdade antes de se casar com você. A verdade? Ela riu asperamente. Você está falando das mentiras que você acumulou de ex-colegas de quarto amarguradas e ex-namorados instáveis? Acha que o Garret vai escolher essas histórias em vez da mulher que ama? Não são histórias. São fatos documentados, registros judiciais, verificações de emprego, históricos de crédito. Seus olhos se estreitaram perigosamente. Você é patética, sabia? Tão desesperada para manter seu irmão só para si que inventou essa elaborada campanha de difamação. Estou tentando protegê-lo. De quê? De ser feliz? De seguir em frente com a vida dele, de não estar mais à sua disposição? Ela se aproximou, invadindo meu espaço pessoal. Ele me contou como você sempre foi carente, como você sabotou os relacionamentos anteriores dele. Foi por isso que ele me pediu para cuidar disso. Ele nem quer mais te ver. A mentira foi tão absurda que me deixou momentaneamente atordoada. Garret jamais diria uma coisa dessas. Isso não é verdade, eu disse com firmeza. Garret e eu sempre fomos próximos. Nos apoiamos em tudo até agora. Ela zombou. Porque ele finalmente viu o quão tóxica é a sua dependência. Por que você acha que ele está te evitando? Por que você acha que ele me escolheu? Respirei fundo, recusando-me a cair na provocação. Vou encontrar o Garret aqui. Esta conversa é entre nós dois. Ele não vem, ela retrucou, perdendo a compostura. Eu vi sua mensagem. Sei o que você está planejando. Acaba agora. Você está lendo as mensagens dele. Você percebe o quanto isso é controlador? Isso se chama proteger nosso relacionamento de influências venenosas como você. Sua voz se elevou enquanto seu rosto se contorcia de raiva. Não vou deixar você arruinar tudo pelo que trabalhei. Pelo que você trabalhou? Não está falando do que você e Garret construíram juntos, desafiei, vendo de repente sua máscara cair completamente. Você não tem ideia do que é preciso para garantir um futuro. Garret tem tudo, conexões familiares, potencial de carreira, estabilidade financeira, coisas pelas quais lutei a vida toda. Naquele momento, vi Natasha claramente, não como a noiva amorosa, mas como alguém que via meu irmão como uma aquisição, um meio para a vida que ela desejava. Garret não é um vale-refeição, eu disse baixinho. Ele é uma pessoa que merece alguém que o ame pelo que ele é, não pelo que ele pode oferecer. Algo perigoso brilhou em seus olhos. Sua hipócrita. Acha que pode destruir tudo com seu pequeno arquivo de evidências? Ela gesticulou para minha bolsa, onde a pasta estava parcialmente visível. Acho que Garret merece a verdade, por mais dolorosa que seja. E acho que você precisa aprender a recuar. Ela de repente se lançou para a frente, agarrando minha bolsa. Instintivamente, recuei, dando um passo para trás. Pare com isso. Isso é loucura. Me dá essa pasta. Ela agarrou meu braço com força, tentando arrancar a bolsa. Me solta. Tentei me soltar, mas seu aperto aumentou dolorosamente. Você tem sido um problema desde o primeiro dia, ela sibilou, cravando as unhas na minha pele.
Sempre observando, sempre julgando, sempre tentando se intrometer entre nós. A luta se intensificou enquanto eu tentava proteger as evidências. O tempo pareceu passar mais devagar quando perdi o equilíbrio na beira da escada. Meus braços giravam freneticamente, a bolsa escorregando da minha mão enquanto eu tentava recuperar o equilíbrio. Então, a gravidade assumiu o controle. A queda pareceu instantânea e eterna. Meu corpo despencou pelos degraus de concreto, com uma dor explosiva no ombro ao bater na borda de um degrau. Minha cabeça seguiu o mesmo caminho, atingindo o concreto sólido com um estalo nauseante. O mundo girava num caleidoscópio de dor e desorientação quando finalmente parei lá embaixo, parcialmente de lado. Com a visão turva, vi Natasha descendo calmamente os degraus, com minha bolsa na mão. Ela se ajoelhou ao meu lado, com a voz estranhamente calma. "Olha o que você me fez fazer", disse ela, quase triste. "Isso poderia ter sido evitado se você tivesse se importado com a sua vida." Tentei falar, mas só consegui soltar um gemido. A dor irradiava do meu ombro e da minha cabeça, e uma umidade quente que vagamente reconheci como sangue escorria pela minha têmpora. "Se você continuar com isso", ela continuou, vasculhando minha bolsa e tirando a pasta, "a próxima vez será pior. Fique longe do Garret. Fique longe do nosso casamento. Fique longe da nossa vida." Ela se levantou, olhando para mim com frieza e indiferença. "Você caiu da escada. Acidentes acontecem o tempo todo." Em meio à névoa de dor e à crescente desorientação, uma nova voz gritou de repente: "Ei, o que está acontecendo aí?" Uma mulher com roupa de corrida apareceu no topo da escada. Alguém se machucou? O comportamento de Natasha se transformou instantaneamente, pânico e preocupação estamparam seu rosto. Meu Deus! Minha futura cunhada caiu nesta escada perigosa. Por favor, ajudem. A mulher, Beth, como eu descobriria mais tarde, desceu correndo enquanto Natasha aproveitava a distração para guardar a pasta de evidências em sua bolsa grande. "Vou chamar uma ambulância", disse Beth, já pegando o celular. "Obrigada", respondeu Natasha com uma angústia convincente. Ela se inclinou perto do meu ouvido uma última vez, sussurrando: "Lembre-se do que eu disse", antes de dizer a Beth: "Preciso ligar para o irmão dela imediatamente." Isso é terrível. Enquanto Natasha se afastava, com o telefone no ouvido numa série de chamados preocupados, Beth se ajoelhou ao meu lado, seu rosto gentil nadando em minha visão cada vez mais turva. "Fique comigo", ela insistiu, apoiando minha cabeça delicadamente. "A ajuda está chegando. Não tente se mexer." A dor se tornava mais distante à medida que o choque se instalava. Tentei falar, avisar aquele bom samaritano sobre a mulher se afastando, mas as palavras não saíam direito. Sirenes soavam ao longe enquanto a escuridão se infiltrava nas bordas da minha visão. Meu último pensamento coerente antes de perder a consciência foi sobre Garret. Como ele descobriria a verdade agora? O quarto do hospital foi entrando em foco lentamente, máquinas apitando, cheiro de antisséptico, a dor sutil de uma intravenosa no meu braço. O médico explicou que eu havia sofrido uma concussão e deslocado o ombro na queda. 6 pontos fecharam um corte na minha têmpora que provavelmente deixaria uma cicatriz. A polícia veio colher meu depoimento, com os rostos sérios enquanto eu relatava a agressão. Sim, eu tinha certeza de que fora deliberada. Não houve uma discussão que tenha se intensificado acidentalmente. Sim, eu queria prestar queixa. Durante todo esse tempo, continuei tentando falar com Garret. As chamadas iam direto para a caixa postal. As mensagens de texto não eram lidas. Meus pais chegaram, contatados pelo hospital, com os rostos marcados pela preocupação e pela raiva. Então, finalmente, meu telefone tocou com o tom característico de Garret. Meu coração disparou quando abri a mensagem, com a esperança de que ele viesse me ver, de que o domínio de Natasha ainda não estivesse completo. Em vez disso, li palavras que me abalaram mais profundamente do que os degraus de concreto quebraram meu corpo. "Eu sei o que aconteceu. Natasha me contou tudo. Como você pôde agredi-la fisicamente por ciúmes? Ela está grávida, Alison. Grávida. Ela poderia ter perdido nosso bebê por sua causa. Fique longe de nós. Você foi longe demais." O telefone escorregou dos meus dedos enquanto um soluço escapava da minha garganta. A última peça do plano de Natasha se encaixou.
Ela havia revertido completamente a situação, tornando-se a vítima e a mim o agressor. E ela acrescentou uma alegação de gravidez que eu tinha certeza de que era inventada, sabendo que seria a barreira definitiva entre Garrett e a verdade. Naquele quarto de hospital estéril, cercada pelas evidências físicas da agressão, enfrentei a realidade devastadora de que havia perdido meu irmão completamente. Os dias seguintes à minha hospitalização se misturaram em uma névoa de analgésicos, interrogatórios policiais e o silêncio devastador de Garrett. Meus pais se alternavam entre o hospital e o hotel, com os rostos marcados pela tensão de estarem presos entre os filhos. Tentaram ligar para Garrett várias vezes, mas só encontraram conversas breves e defensivas, nas quais ele reiterava a versão de Natasha dos acontecimentos. Ele realmente acredita que você a atacou, disse minha mãe, em lágrimas, após uma dessas ligações. Ele diz que Natasha tem hematomas nos braços, onde você a agarrou. Auto-infligido, pensei amargamente, embora guardasse isso para mim. A dor física dos meus ferimentos era insignificante comparada à agonia emocional de ter meu caráter tão completamente assassinado para a pessoa que melhor me conhecia. 3 dias após a agressão, recebi alta com o braço direito engessado, instruções para a recuperação da concussão e uma consulta de acompanhamento com um neurologista. Minha amiga Tara chegou para me levar para casa, e o apartamento dela passou a ser temporariamente meu, já que eu não conseguia subir as escadas até o meu apartamento no 3º andar sozinha. Arranjei uma folga do trabalho, disse ela, ajudando-me a me acomodar em sua cama de hóspedes. O que você precisar, estou aqui. O que eu precisava era do meu irmão de volta, mas não conseguia articular isso sem desabar completamente. A investigação policial prosseguiu lentamente. A detetive Lawson, uma mulher de fala mansa e olhar atento, retornou várias vezes com perguntas complementares. Ela pareceu acreditar no meu relato, mas explicou os desafios da acusação. Sem testemunhas do ataque em si, a palavra dela vira sua, explicou ela durante uma visita. Estamos investigando se há alguma câmera de segurança que possa ter captado aquela parte do parque. Minha recuperação física foi mais fácil do que o esperado, mas frustrantemente lenta. Como fisioterapeuta, eu conhecia profundamente os protocolos de reabilitação do ombro. Agora, vivenciá-los da perspectiva do paciente revelou uma nova empatia pelos meus clientes. Meus sintomas de concussão melhoraram gradualmente, embora a concentração continuasse difícil e as dores de cabeça frequentes. Minha vida profissional também sofreu. Precisei tirar uma licença prolongada do centro de reabilitação, com minha carga de trabalho distribuída entre os colegas. A pressão financeira adicionou mais uma camada de estresse a uma situação já avassaladora. 2 semanas após a agressão, afundei em uma depressão que preocupou todos ao meu redor. Afastei-me das atividades sociais, mal comia e dormia demais ou nada. A traição me machucou tanto que o funcionamento básico parecia intransponível em alguns dias. Meus pais acabaram voltando para casa no Arizona, mas ligavam todos os dias. Durante uma dessas ligações, a voz do meu pai carregava uma hesitação desconhecida. Alison, querida, estamos pensando em entrar em contato com o Garrett mais uma vez, com mais força. Sua mãe e eu temos conversado. Isso não é típico dele. O filho que criamos não abandonaria a irmã depois que ela se machucasse, independentemente das circunstâncias. Não, eu disse rapidamente. Isso só vai afastá-lo ainda mais. Natasha vai usar isso como prova de que estamos todos contra eles. A realidade implícita pairava entre nós, nossa família havia se fragmentado de maneiras que jamais imaginamos possíveis. Enquanto minha vida externa se contraía, Natasha expandia sua campanha contra mim. Por meio de amigos em comum, descobri que ela havia contado histórias elaboradas sobre meu ataque de ciúmes e ataques não provocados contra ela. Segundo sua narrativa, eu estava cada vez mais instável, ressentida com o relacionamento dela com Garrett e, por fim, violenta quando confrontada sobre meu comportamento. O que mais me magoou foi ouvir que ela alegava que Garrett vinha cobertando meus problemas de saúde mental há anos. A irmã em quem ele confiava e amava agora estava sendo reinterpretada como instável e perigosa. Parei de verificar as redes sociais depois de ver comentários de parabéns na página de anúncio do casamento deles, além de referências pouco veladas sobre como superar o drama familiar e permanecer firme contra influências tóxicas. Quase um mês após o ataque, ocorreu uma descoberta inesperada. A detetive Lawson chegou ao apartamento de Tara com um otimismo cauteloso. Encontramos algo, disse ela, colocando o laptop na mesa de centro.
Uma câmera de segurança da livraria em frente ao parque. O ângulo não é o ideal, mas... Ela exibiu a filmagem, granulada e distante, mas suficientemente nítida. Duas figuras perto do lago, reconhecidamente Natasha e eu. A altercação física, embora parcialmente escondida pelas árvores, era visível. Mais importante ainda, mostrou claramente Natasha me empurrando em direção à escada, e não o contrário. Isso contradiz completamente a declaração dela, disse o detetive Lawson. Vamos levá-la para interrogatório novamente. O alívio me inundou. Você vai prendê-la? Estamos construindo o caso. Esta é uma prova significativa, mas ainda estamos trabalhando nela. Enquanto isso, ela me entregou um cartão de visita. Alguém entrou em contato com o departamento pedindo para entrar em contato com você. Beth Williams, a mulher que te encontrou depois da queda. Ela já completou seu depoimento e queria saber como você estava. Beth ligou naquela noite. Ela estava perturbada com o que vira, explicando que o comportamento de Natasha parecia estranho mesmo antes de Beth reconhecer a situação como uma emergência. Ela ficou parada ali, te encarando por um instante, lembrou Beth. Sem entrar em pânico, sem ajudar imediatamente. Só achei estranho mais tarde, quando tive tempo para pensar. Suas observações acrescentaram mais uma peça ao caso que se formava contra Natasha. À medida que minha força física retornava, minha terapeuta, doutora Diane, também me ajudou a reconstruir minha resiliência emocional. Durante uma sessão particularmente impactante, ela me perguntou o que estava me impedindo de me curar. Sinto que falhei, admiti. Não consegui proteger Garret. Não consegui fazê-lo enxergar a verdade. Você fez todo o possível para proteger alguém que ama, retrucou ela. O resultado não diminui a coragem das suas ações. Ela me incentivou a redirecionar minha energia do luto para a defesa de direitos, tanto para mim quanto para outras pessoas que possam enfrentar situações semelhantes. Abusadores isolam suas vítimas dos sistemas de apoio. É um manual. Ao lutar para revelar a verdade, você continua nesse papel de apoio, mesmo que Garret ainda não o reconheça. Suas palavras despertaram algo dentro de mim. Se eu desistisse agora, Natasha venceria completamente. Se eu continuasse lutando pela verdade, ainda restava a esperança de que Garret pudesse eventualmente perceber a manipulação dela. 5 semanas após a agressão, voltei ao meu apartamento e ao meu horário de trabalho com determinação renovada. Reuni todas as evidências às quais ainda tinha acesso, meus registros médicos, relatórios policiais, as imagens de segurança que o detetive Lawson havia fornecido, depoimentos de Jennifer e Brandon sobre o padrão de comportamento de Natasha. Com a ajuda de Tara, compilei tudo em um arquivo digital abrangente, incluindo uma cronologia dos eventos e o comportamento crescente de Natasha. O processo foi exaustivo, mas fortalecedor, transformando minha dor em propósito. Numa manhã de domingo, que normalmente seria o nosso dia de brunch, enviei o arquivo inteiro para Garret com uma mensagem simples: eu te amo demais para ficar em silêncio. Não importa o que você acredite sobre mim agora, por favor, revise estas evidências. Depois disso, se você ainda me quiser fora da sua vida, eu respeitarei sua decisão. Mas você merece saber com quem realmente vai se casar. Olhe. Dias se passaram sem resposta. O casamento estava a apenas 2 semanas de distância. Eu oscilava entre a esperança e o desespero, checando meu celular constantemente, apesar de saber que o som familiar de notificação me acordaria se ele respondesse. Então, bateram à minha porta numa noite chuvosa de quinta-feira. Não era uma mensagem, nem uma ligação, era uma presença física do lado de fora do meu apartamento. Com o coração disparado, aproximei-me cautelosamente e olhei pelo olho mágico. Garret estava parado no corredor, encharcado de chuva, parecendo que não dormia há dias. Eu congelei, com a mão na maçaneta, uma tempestade de emoções me paralisando momentaneamente. Respirando fundo, abri a porta. Garret estava ali, com a chuva pingando do cabelo, os olhos vermelhos e fundos. Por um longo momento, simplesmente nos encaramos, 3 meses de dor e separação suspensos entre nós. Olhe, ele finalmente sussurrou, meu apelido de infância quebrando algo dentro de nós dois. Dei um passo para o lado sem dizer nada, permitindo que ele entrasse no meu apartamento. Ele passou por mim hesitante, como alguém entrando em solo sagrado que não se sentia mais digno de pisar. Na minha sala de estar, ele se virou para mim,
observando meus ferimentos em processo de cura, o hematoma sumindo na têmpora, o braço que não estava mais na tipóia, mas ainda segurado com cuidado. Algo se contraiu em sua expressão. Eu vi o vídeo, disse ele, com a voz rouca. As imagens de segurança da livraria. A polícia me mostrou ontem, quando vieram interrogar Natasha novamente. Fiquei em silêncio, sentindo que ele precisava falar sem interrupção. No começo, não acreditei. Não consegui acreditar. Mas aí assisti 3, 4 vezes. Não tinha como negar o que aconteceu. Ela te empurrou escada abaixo. Ela poderia ter te matado. E eu acusei você de atacá-la. Lágrimas brotaram em seus olhos. Depois que eles foram embora, eu finalmente abri seu e-mail, li tudo, olhei todas as evidências. Estava tudo lá. Tudo que você tentou me dizer, a fraude, as mentiras, a manipulação. Meu Deus, olhe, o que eu fiz? A barragem se rompeu então, e ele desabou no meu sofá, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Apesar de tudo, meu instinto foi confortá-lo. Sentei-me ao lado dele, colocando uma mão gentil em suas costas. Sinto muito, ele conseguiu dizer entre respirações irregulares. Nem sei como começar a me desculpar por não acreditar em você, por aquela mensagem que enviei do hospital, por tudo. O que aconteceu depois que você viu as evidências? Perguntei baixinho. Ele enxugou os olhos, lutando para se recompor. Eu a confrontei, mostrei o vídeo, disse que sabia de tudo. Ela mudou bem na minha frente. A Natasha que eu achava que conhecia simplesmente desapareceu, e essa pessoa fria e calculista emergiu. Ele descreveu como ela inicialmente tentou explicar o vídeo, alegando que não mostrava o contexto completo. Quando isso falhou, ela mudou de tática, chorando e alegando insanidade temporária devido aos hormônios da gravidez. Quando a pressionei sobre a gravidez e disse que deveríamos ir ao médico juntas imediatamente, ela ficou furiosa, começou a tirar coisas, gritando que eu era ingrata por tudo que ela tinha feito por mim, que ela podia ter tido qualquer outra pessoa além de se contentar comigo. Garret explicou como Natasha o isolou sistematicamente ao longo dos meses, verificando seu telefone regularmente sob o pretexto de planejar surpresas, desencorajando o contato com amigos alegando que eles fizeram comentários inapropriados sobre ela e consistentemente pintando minhas preocupações como ciúme e instabilidade. Ela me contava coisas que você supostamente disse sobre nós, sobre ela. Pequenos comentários a princípio que pareciam plausíveis, depois coisas cada vez piores. Quando eu te confrontava, você parecia confuso porque nunca disse essas coisas de fato. Ele balançou a cabeça, incrédulo com a própria cegueira. Ela me fez mandar mensagens durante nossas conversas, então sabia exatamente o que tínhamos discutido. Se eu não respondesse rápido o suficiente, haveria consequências, silêncio frio, acusações, lágrimas. O controle se estendia a todos os aspectos da vida dele, suas escolhas de roupas, seus padrões de fala, suas decisões de carreira. Ela até o convencera a atualizar seu testamento e seguro de vida para nomeá-la como beneficiária, tudo sob o pretexto de um planejamento responsável para o futuro. Olhando para trás, percebo como tudo foi calculado. Ela me isolou tão gradualmente que só percebi quando já estava completamente isolado de todos que poderiam ter percebido o que estava acontecendo. A polícia levou Natasha para um interrogatório mais aprofundado após o nosso confronto. Durante a investigação, descobriram que ela já era procurada em Seattle por acusações de fraude. Ela havia fugido meses antes. O nome verdadeiro dela nem era Natasha Collins, mas Natalie Chambers. Ela estava usando uma identidade ligeiramente alterada. Prenderam ela ontem à noite, disse Garret, com o cansaço evidente em cada traço do rosto. Múltiplas acusações, agressão, fraude, mandados pendentes. O detetive disse que, considerando seus ferimentos e as evidências em vídeo, ela está enfrentando uma pena considerável. O alívio tomou conta de mim, seguido rapidamente pela preocupação com meu irmão. Garret, a culpa não é sua. Manipuladores como ela são especialistas no que fazem. Mas eu deveria ter confiado em você, insistiu ele, com angústia na voz. Você tentou me avisar, e eu a escolhi em vez da minha própria irmã. Em vez da pessoa que me apoiou a vida toda. Ele olhou para as mãos. Eu vou entender se você não conseguir me perdoar. Eu já fiz isso,
respondi simplesmente, percebendo, ao mesmo tempo em que as palavras saíam da minha boca, que eram verdadeiras. A raiva e a mágoa permaneciam, mas por baixo delas estava a base inabalável do nosso relacionamento, o vínculo que resistira ao divórcio, à distância e às mágoas. Ele olhou para cima, incrédulo. Como? Depois do que eu te disse, da forma como te tratei? Porque você é meu irmão. Porque eu conheço o seu verdadeiro eu, e essa pessoa estava temporariamente perdida, não se foi para sempre. Peguei sua mão. E porque eu teria feito o mesmo por você se nossas posições fossem invertidas. Aquela noite marcou o início da nossa jornada de cura, tanto individual quanto compartilhada. Garrett se mudou para minha casa temporariamente, e nós dois encontramos conforto em reconstruir nossa conexão. Ele compareceu à sua primeira sessão de terapia 3 dias depois, iniciando o difícil processo de entender como havia sido manipulado e superar a vergonha e a culpa que ameaçavam dominá-lo. Minha recuperação física continuou firme e constante. Em 6 meses, meu ombro havia recuperado a maior parte da mobilidade, embora certos movimentos sempre carregassem uma pontada de lembrança. A pequena cicatriz na minha têmpora desapareceu, mas permaneceu visível, um lembrete não de vitimização, mas de sobrevivência. Natasha, ou melhor, Nathalie, aceitou um acordo judicial para evitar um julgamento longo. Ela cumpriria 4 anos de prisão pelas acusações de agressão e fraude, além de pagamentos adicionais de indenização a várias vítimas de seus esquemas, incluindo Brandon. À medida que o verão se transformava em outono, nossa tradição de brunch de domingo foi gradualmente retomada. Inicialmente constrangedora e com uma dor silenciosa, acabou se tornando algo familiar e novo. Éramos pessoas diferentes agora, moldadas pelo trauma, mas também pela difícil sabedoria que ele nos trouxe. Garrett encontrou um propósito inesperado em sua experiência ao se conectar com um grupo de apoio para homens que haviam vivenciado relacionamentos manipulativos. A maioria dos homens não fala sobre essas coisas, ele me disse certa noite. Há tanta vergonha envolvida, como se você devesse ter sido homem o suficiente para reconhecer o que estava acontecendo. Compartilhar minha história ajuda outros a perceberem que não estão sozinhos. Eu também encontrei significado através do trabalho voluntário em uma organização de combate à violência doméstica, ajudando outras pessoas a reconhecer os sinais de alerta de relacionamentos controladores. Minha experiência profissional como fisioterapeuta foi valiosa para a compreensão das manifestações físicas do trauma psicológico. Durante um brunch particularmente significativo, cerca de 8 meses após o ataque, Garrett ergueu sua caneca de café em um pequeno brinde. A confiar nos seus instintos, disse ele, referindo-se às nossas conversas constantes sobre reconhecer sinais de alerta. Bati minha xícara na dele. E a ter pessoas na sua vida que dizem a verdade, principalmente quando dói. Ele assentiu solenemente. Nunca mais ignorarei esses sinais de alerta e nunca mais darei valor ao nosso relacionamento. O caminho para a cura completa se estendia por um longo caminho para nós dois. Garrett ainda lutava para confiar em seu julgamento nos relacionamentos, embora tivesse começado a namorar novamente, com cautela, recentemente. Eu ainda tinha pesadelos ocasionais com a queda, acordando com uma dor fantasma no ombro. No entanto, a cada mês que passava, o poder dessas memórias traumáticas diminuía. O que se fortaleceu foi nossa renovada apreciação pelo vínculo fraterno que quase havíamos perdido, uma conexão que, tendo sido testada tão severamente, agora se mantinha mais resiliente do que nunca. Sabe o que eu percebi? Disse Garrett enquanto caminhávamos pelo Lincoln Park certa tarde, recuperando intencionalmente o espaço que havia sido palco de tanta dor. O amor verdadeiro, seja familiar, de amizade ou romântico, nunca tenta isolar você de outras pessoas que se importam com você. O amor verdadeiro abre espaço para todas as conexões importantes da sua vida. De pé sob o sol de outono, observando as folhas caírem no lago onde tudo havia mudado, reconheci a profunda verdade em suas palavras. Nossa jornada havia sido brutal, mas emergimos com uma clareza que nos guiaria adiante. A experiência nos ensinou a confiar em nossos instintos, a valorizar a honestidade mesmo quando dolorosa, e a reconhecer que às vezes lutar pela verdade é um ato de amor, mesmo quando parece sem esperança. Mais importante ainda, aprendemos que curar não significa apagar o passado, mas sim construir algo mais forte a partir de suas lições. Você já teve que defender alguém que ama, mesmo quando essa pessoa não percebia que precisava de ajuda? Ou já teve que perdoar alguém que não acreditou em você quando mais importava?
Essas situações testam nossos laços mais profundos e revelam nosso verdadeiro caráter. Se esta história ressoou com você, compartilhe-a com alguém que precise ouvi-la. E lembre-se, às vezes as pessoas que mais amamos são as mais difíceis de alcançar quando estão sob a influência de outra pessoa. Mas isso não significa que devemos parar de tentar. Curta se você acredita no poder dos laços entre irmãos. Inscreva-se para mais histórias da vida real e comente abaixo com suas ideias sobre como reconhecer táticas de manipulação em relacionamentos. Obrigada por caminhar comigo nesta jornada difícil.